objetos de reflexão da filosofia, também do universo. Objeto do estudo da cosmologia e da física da astrofísica, ou seja, das ciências da natureza. As ciências humanas também se debruçam sobre os livros, buscam entender qual o significado, qual o sentido dos livros. Em cada época, em cada tipo histórico, os livros são relevidos, adquirindo novos sentidos. O que parecia ser domínio racional e lógico, desde o princípio ao fim da religião, do misticismo, passa a ser objeto de estudo da filosofia, da ciência e da arte. Está lembrando aqui o texto da Feno, que é analisado pelo José Silva, falando sobre a dança. Quer dizer que a dança, ela une tanto o real, tanto o racional quanto o irracional, faça aparecer essa ligação, porque ela torna visível aquilo que é invisível, ou seja, a linguagem das coisas. Nesse sentido, a dança cósmica parecia ser apenas explicada pela sabedoria e pela mística dos orientais, se encontra representada mítica e alegoricamente na figura do deus Shiva, presente no Bhagavad Gita. Essa mesma figura pode ser tomada por alguns físicos do século XX, tais como Capra, em sua obra O Tal da Física, e a Levita foi influenciada pelo Capra, né? Tais como Capra, em sua obra O Tal da Física, quando esse físico foi capaz de ver a dança cósmica presente na natureza que o circunda, o que o levou a ver essa dança presente também no movimento incessante das partículas atômicas e subatômicas estudadas pela microfísica, ou seja, pela mecânica quântica, seus estudos comparativos da sabedoria dos orientais com as ciências e as filosofias ocidentais. E mais recentemente, físicos como Marcel Gleiser, em sua obra Dança do Universo e outros partidários da mecânica quântica, em suas versões mais atuais, como a Rita Guzmán, em seu livro Universo Autoconsciente. São apenas alguns exemplos da retomada de um livro que recoloca a questão da dança do universo como algo inerente ao universo, como simbolizando toda uma questão das origens, toda uma questão da criação a partir dos deuses, a partir do princípio originário que em si mesmo é a fonte de toda a criação e destruição do universo em todas as suas manifestações. Nesse sentido, a própria criação passa a ser discutida em seus vários sentidos pela ciência, pela filosofia e a arte. O que significa a criação? O que significa ser criativo? O que se cria? Quem é o criador? O que é ser criador? Ao longo dessa tentativa vital, o criador pode ser entendido por Deus, uma mente de Deus, uma própria natureza, como o próprio homem, com as próprias criações do homem, a ciência, a filosofia e a arte. Assim, detendo-se nesta última, o que é a criação da arte? É a arte da criação verdadeiramente? Ou uma simples imitação, uma simples mimesis? Quem é o criador da arte? O homem? A natureza? Deus? Restringindo-se a relação entre o homem e a natureza e você na arte. É a arte uma criação do homem ou é uma arte uma imitação da natureza? Toda uma tradição que é essa questão da estética até chegar à ideia da arte como a verdade
tomando como modelo a natureza. Nesta radicalidade, o homem contribui como um artista que toma a natureza. A arte é uma técnica, uma poiesis, uma fabricação, e não uma criação propriamente dita, no sentido de Deus cristão, que cria a partir de nada. A arte como fabricação é uma arte que toma como modelo algo já existente, uma ideia, uma natureza, fazer arte a partir de então significa imitar a natureza, corrigir a natureza, completar a natureza. E a ação restringe-se a crescimento. Apenas Deus é o Deus dos cristãos, o Deus dos filósofos e dos cientistas. Com a valorização do homem, do sujeito humano, sobretudo a partir do século XVII, natureza e arte se equivalem, arte e técnica se equivalem. Não há mais diferença entre natureza e técnica entre o natural e o artificial. Descartes é um exemplo claro disso, no seu tratado do homem, no seu princípio da filosofia. Ainda que o homem tenha se tornado um criador com a sua arte, com a sua filosofia, a sua ciência, Deus é o criador de todas as coisas. Mas também se coloca em dúvida se Deus é o criador de todas as coisas, além de se discutir o papel da ação de Deus na natureza, os limites da criação, o conhecimento humano face à criação do conhecimento de Deus. A natureza deixa de ser considerada como um organismo civil para ser um grande antropólogo, um grande biológico, qual Deus seria o mundo de tudo. Vive-se então o mecanicismo na filosofia e na ciência humanista. Explica-se tudo por dois princípios corpóreos, a matéria e o movimento. Este é a grande causa eficiente da geração, da transformação de tudo que existe na natureza. O movimento pode significar ou não a presença de Deus na natureza. O universo impedido de forma mecânica, os corpos são corpos mecânicos, inclusive os humanos, como para Descartes, explicados matematicamente, traduzidos metaforicamente por Galileu, segundo a fórmula. A natureza está escrita em caracteres matemáticos. O mundo, o homem, a arte, tudo precisa ser explicado pelo rigor, pelos axiomas matemáticos. Mas os corpos também são empíricos. Mesmo o mundo tem que ser explicado pelo racional e pelo matemático. A vida leva seus sabores, suas cores, seus odores, torna-se mecânica, torna-se lógica. Uniu-se. Não é mais a língua, mais que se ré, mais movimento, mais inteligibilidade como Deus na alma do mundo. As paixões se moldam ao racional. O corpo não tem mais alma, a alma e a razão o justificam. O corpo não se explica apenas em um lugar onde algo e o espírito se alojam temporariamente. E chega-se ao século XIX, onde o Nietzsche, o Freud e o Marx clamam por um novo homem e, consequentemente, por um novo corpo. De um lado, o Nietzsche ajuda a pessoa nos apelos dionisíacos, pelas emoções, pelos sentimentos, com toda uma afetividade rica das obras antigas. Daí a importância, diz agora Milton, da valorização do corpo na dança, ao retomar no século XX a leitura da tragédia brilhante. Freud traz à tona o inconsciente, o íntimo face ao velho inconsciente. O homem tem muito nacionalidades do que nacionalidades. Marx denuncia o homem que valoriza o econômico e declama-se na busca de um homem mais feliz, de uma sociedade mais justa, libertando-se de um trabalho escravizante em prol de um trabalho mais livre e prazeroso. Assim, desejo, prazer, paixões voltam ao corpo humano. O corpo passa a ser revalorizado na busca de um homem mais completo. A existência apresenta-se dentro de uma historicidade, de uma temporalidade, de ser humano. O homem não é
mas é também um corpo dotado de atividades, de emoções, de sentimentos, um corpo múltiplo, analisado em suas várias facetas, pelas ciências da natureza, pelas ciências humanas e pela filosofia. As filosofias fenomenológicas e existencialistas debruçam sobre a existência humana no mundo, sobre um homem capaz de derrubar de violências, de exageros, de hedonismos desmedidos, de injustiças, de angústias, de temores, de desrespeito a si e aos outros, enfim, do homem da rios, da despedida, da desordem, dos atos imorais, aéticos, de um homem que se esqueceu das suas origens, que se entregou à rotina, ao mecânico, à repetição, e se esqueceu que é um ser criativo e da sua condição de criador. Por isso, a arte heideggeriana recorre à poesia de Hölderlin, para buscar o fundo originário do ser, para fazer o homem a serenidade torna os orientais. E nesse sentido, a arte não deve ser a imitação da natureza, do modelo, mas tem que ser a verdade, recuperando-se como peça do maneiro. Assim clama-se pelo homem verdadeiro, pelo homem autêntico, pelo homem ético, pois, como diz o Miguel, analisar a linguagem, sobretudo enquanto palavra, símbolos, cultura, religiões, ciência e arte, encontrar-se